Bom dia. Bom, cheguei num horário assim que a pessoa tô com fome, tô querendo sair. Bom dia a todos, sou Jéssica Maciel. Aqui, ó. Bom, pediram para ficar aqui no centro para poder visualizar melhor. Sou engenheira florestal, estou como gerente técnica do CREA Pará, mas hoje eu vim falar de um assunto totalmente diferente. Existe o programa Mulher, para quem não conhece, eu vou falar rapidamente antes de iniciar a palestra, que é um programa institucional do CREA Pará que visa orientar ou integrar, implementar ações institucionais voltadas às engenheiras, agrônomas e geocientistas do Sistema Confea CREA Mútua, do qual a Milena Pepe está licenciada como coordenadora, e temos a honra de ter aqui a nossa candidata a presidente do CREA Pará também, Adriana Falconeri, que iniciou essa trajetória lá em 2018, né? Então, hoje eu vim tratar um pouquinho, bem rápido, já me disseram 3 vezes, olha o tempo. Vou usar esses 10 minutos com maior vontade do meu coração. Eu vim falar sobre a rede Mulher Florestal. Para que a gente tenha justiça social, nós precisamos trabalhar equidade de gênero, incluir as mulheres em suas diversas camadas sociais e ativamente de um desenvolvimento sustentável que todos nós almejamos aqui enquanto sociedade, enquanto pesquisadores, cientistas e profissionais da área ambiental. Então, por que foi criada a Rede Mulher Florestal? Porque um grupo de mulheres lá em Curitiba, atuante do setor florestal, teve uma sensibilidade em pensar, poxa, nós somos poucas. E olha, no sul do Brasil, onde nós temos aquele viés, aquele olhar de que a sociedade tem mais oportunidades. Então lá em 2018 elas pensaram em construir uma organização onde pudesse discutir e oportunizar as mulheres do setor florestal. E aqui, quando a gente trata do setor florestal, não é as mulheres da engenharia florestal, e sim todo o globo, né, que se envolve nessa camada, nesse setor econômico do nosso país. Quem somos? Uma organização sem fins lucrativos que tem como princípio discutir a equidade de gênero dentro do setor florestal. Missão: discutir o gênero, promovendo respeito à diversidade e à igualdade de oportunidades para as mulheres do setor florestal. Os valores que nos guiam: eu estou nessa ONG desde 2020 e ainda sou uma das poucas da região amazônica, então por isso que eu pedi a oportunidade para a Milena Pepe para apresentar essa ONG tão importante para o Brasil, e principalmente quando a gente discute mudanças climáticas, conservação da natureza, dos recursos naturais, no recurso mais importante, num dos biomas, né, obviamente, mais importantes nessa discussão. Aqui é o Conselho Diretor, atualmente e recentemente foi eleita a Bárbara Bonfim e a vice-presidente Laísa Dresa. Todas essas mulheres são líderes e representantes em empresas, em ONGs, no setor público. E é muito importante relatar que todas elas ou atuam ou já atuaram em organizações que têm uma discussão centralizada à equidade de gênero, seja ela como uma gerência de inclusão, de diversidade dentro de suas empresas ou outras governanças. Nós temos também o Conselho Fiscal e nós trabalhamos atualmente, por ser uma ONG, né, por ser uma entidade sem fins lucrativos, nós conseguimos instituir a presença, né, fomentar a secretaria, e hoje houve até um processo seletivo, não sei se alguém já conhecia, mas fez-se um processo seletivo onde uma das contratadas é engenheira florestal, participou de um processo seletivo e hoje ela atua como secretária. Como é que funciona a governança da Rede Mulher Florestal? Para que a gente possa discutir equidade de gênero e trazer essas mulheres cada vez mais próximas de nós traremos a nossa realidade. Então nós dividimos em 4 eixos temáticos, onde nós fazemos esses grupos de trabalho, discussões e produções científicas, técnicas, a partir dessas discussões que são realizadas.
Nós temos, inclusive, só vou identificar aqui, Jéssica Cerejo, Juliana Paiva, estão aqui, são associadas como pessoa física, e acredito que a Juliana esteja como pessoa jurídica, a primeira e única na região amazônica. Então, por favor, consultoria, já fica aí a dica. Cada GT tem os seus objetivos e metas, e esses GTs são formados por essas mulheres que são associadas sem qualquer vínculo empregatício, pelo querer de cada uma e a identificação em cada grupo de trabalho. Eu faço parte do GT de Mulheres Grupo na tomada de decisão, onde a gente discute mensalmente, na última quinta-feira de cada mês, nós reunimos online com todas as mulheres, fazemos discussões pontuais, levamos isso a partir das metas estabelecidas no plano de trabalho e já fizemos algumas publicações desde 2019. Então, o objetivo é que a gente amplie essas produções para que cada vez mais mulheres se sintam participantes e pertencentes a essa realidade, a essa rede que a gente vem construindo. O plano estratégico ele foi elaborado no início do ano e ele vai ter uma vigência de 3 anos para que a gente possa ir qualificando esse trabalho da Rede Mulher Florestal. Aqui são alguns marcos que foram estabelecidos a partir de 2019. A rede foi formada em 2018, mas oficialmente com o CNPJ só em 2019, porque a gente sabe que é um longo trabalho até se concluir. Opa, fiz alguma coisa aqui? Importante, já houveram 2 oficinas, na verdade essa aqui em 2022 foi a primeira e agora nós estamos trabalhando para construir a segunda oficina de equidade no setor florestal e também iniciou em 2022 um programa piloto de mentoria Floresta para Todas, que foi um verdadeiro sucesso. Eu fui mentorada da Ana Violato Espada e da Margarida, né? Então, não sei se alguns conhecem que a Margarida é uma líder local de comunidades locais da Verde para Sempre. Então, ela faz parte hoje da Rede Mulher Florestal e a gente tem esse cuidado de trabalhar não só quem está em espaços de liderança no meio acadêmico, mas das comunidades, envolvê-las, trazê-las, para que elas realmente se sintam partícipes desse processo. E o interessante é que o Rede Mulher Florestal, ele, apesar do pouco quantitativo de mulheres na região amazônica, a gente está tentando trabalhar para que nesses nichos que a gente diz que são os de base, comunidades, né, extrativistas, enfim, diversos, a gente tenha cada vez mais adesão de mulheres na rede. Voltando aqui, teve o lançamento do Panorama de Gênero em 2021. Convido vocês a entrarem no site Rede Mulher Florestal. Vocês têm acesso a essas publicações de forma gratuita e a gente está tentando aí trabalhar para que o segundo panorama tenha uma realidade da atuação da mulher na vegetação de nativas, porque o panorama foi de florestas plantadas. Aqui são 29 atualmente pessoas jurídicas associadas, somente a Unifloresta entrou esse ano, inclusive está como pessoa jurídica da região amazônica. Então, um convite a todos vocês, eu vim aqui fazer um convite, tá? Resumindo, eu vim fazer um convite para que vocês, enquanto pessoas físicas e pessoas jurídicas, façam parte dessa rede, justamente com o pensar e com o olhar da justiça social. Sem equidade de gênero, não há justiça social. Aqui um panorama, né, do quantitativo. As áreas de atuação que são das pessoas jurídicas que fazem parte hoje da Rede Mulher Florestal, e 58% ou 57%, não lembro agora, não está aqui nesses dados, mas está no dado do panorama. Dessas pessoas jurídicas associadas têm setores de inclusão e diversidade. Então nós precisamos também pensar, enquanto
pessoas jurídicas, como nós estamos tratando as pessoas dentro dos nossos ambientes. Pessoa física, que ainda é um dado tratando de região. Onde é o apontamento aqui, meninos? O laser? No meio. Ah, tá. Aqui só 12% são representantes do norte. Aqui a faixa etária majoritária de 31 a 40 anos, né, das nossas associadas. E por que você deve se associar? Vou vender o peixe agora. Bom, a gente faz um network diverso. Vou contar uma experiência em 1 minuto. Ano passado eu tive um rompimento de vínculo empregatício e o meu suporte social, no mesmo momento de ruptura, eu tive um desligamento, né, profissional da instituição na qual eu trabalhava, e no dia seguinte tinha uma reunião online da Rede Mulher Florestal. E ali foi onde eu me senti acolhida. Obviamente cada um deve procurar as suas formas de retorno emocional, enfim, terapia para todos, mas eu fui para a reunião no dia seguinte e eu tive um acolhimento magnífico. Por quê? Porque eu estava em um espaço de iguais. Eu conseguia comunicar a dor que eu estava sentindo para mulheres que também passaram por diversas violências. E aí a gente não tem só a violência física, não tem só a violência emocional. Nós mulheres sofremos outros tipos de violência. E nós conseguimos identificar entre nós e nos acolhermos. Então, ali foi um momento de acolhimento. E posteriormente a esse momento de acolhimento, eu também recebi ofertas de emprego através desse network. Então isso é muito importante para nós, todos nós, mas para nós mulheres, principalmente, nós termos uma rede onde nós nos sintamos participantes de algo que nós acreditamos enquanto coletivo. Participar das assembleias gerais que acontecem, dos grupos de trabalho temático, porque eles nos ampliam as nossas visões, até para quem está iniciando na carreira profissional. Meu Deus, já passei tudo isso. Jesus Cristo, vamos lá. Vamos passar aqui. Aqui são os valores, tá? Da anuidade. Você entra no site lá e pode procurar mais informações. Tá aqui bem abaixo, tem Rede Mulher Florestal. Só procurar que é fácil de encontrar. Também temos um Instagram. Para profissional, atualmente está 104. Para estudantes também. Então, vocês estudantes que estejam presentes. E aqui, pessoa jurídica, tem uma grade de associativismo. Pessoal, muito obrigada pela escuta e venham fazer parte da rede. Parabéns pela iniciativa. Juntos somos mais fortes, juntas com certeza mais ainda, né?